E é isso aí, gravando mais um episódio do nosso podcast Café com Agregadores. Sempre presentes aqui, grandes amigos, Ben Yeshua e Eros, compondo essa nossa pequena mesa aqui. Hoje vamos debater um assunto que influencia muito a vida de cada um, principalmente em tempos de rede social e muita conectividade, né? Mas antes da gente entrar com o assunto, boa noite, pessoal, como é que vocês estão? Boa noite, Zaratos. Boa noite, Eros. Eu estou bem, graças a Deus, pronto para mais um bate-papo, né? E você, caro Eros, como está? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida para você que está nos ouvindo. Eu estou, olha, com esse tema eu estou um pouco puto com esse tema, porque é um tema bastante perturbador, mas tirando isso eu tô bem. E Que só bom. que, né, fazer uma pequena correção aos Zaratas, que ele falou da nossa mesa, a nossa mesa virtual, meus amigos, porque apesar da flexibilização da quarentena, nós ainda estamos respeitando isso, né? Com certeza. Eu inclusive, tirei alguns dias de férias, né, do trabalho. Não pude viajar justamente pela prevenção, né? Tanto minha quanto de pessoas próximas, né? Então, isso é impactante. E aqui nessa nossa mesa virtual, como colocado pelo nosso colega Eros, né? É que eu me sinto, gente, numa mesa com vocês, entendeu? É legal tomar um café com vocês. Eu vou iniciar o tema fazendo uma pergunta, né, para vocês, como eu gosto de fazer essas perguntas capciosas. Manda. Vocês andam com medinho de fazer as coisas por aí, ou na internet, com medo de que as pessoas julguem vocês? Posso começar? Por favor. Claro, fique à vontade. Sim. Ultimamente eu me sinto, principalmente nessa semana, né? Eu me sinto, não medo, mas um pouco de cuidado, senso de cuidado, porque está aumentando cada vez mais as críticas, né? As críticas injustas. Falamos na semana passada da cultura do cancelamento, né? As pessoas elas estão um pouco intolerantes, elas não buscam conhecimento, né? Algumas pessoas, claro, e isso tem me deixado um pouco chateado e com vontade de cancelar algumas redes sociais, não ter esse contato tão próximo, porque a intolerância ela vem crescendo muito e eu vejo, aliás, não vejo, né? Uma boa perspectiva dessa educação, né, digital. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Penso, logo existo. Certo. Ou Eros. Ou não, né? Pode escrever. Ou não. Quem garante que você está pensando, né? Quem garante que eu Cara, existo? Sim. Na moral, honestamente, eu nem sei exatamente se eu existo de verdade. Talvez os nossos ouvintes possam me ajudar nessa tarefa. Mas e você, meu caro Eros? Fala um pouquinho aí o que você acha dessa coisa toda. Olha, eu não tô com medo, porque nas minhas redes sociais eu só posto meme. Então, eu não tenho esse problema de expor a minha opinião. A última vez que eu resolvi expor a minha opinião foi num grupo. Eu fiz uma pergunta bastante capciosa, que foi totalmente deturpada. Pra variar. E eu arrumei briga com um psicólogo lá de Santa Catarina. Não vou citar nomes, até porque eu nem lembro. Claro. E foi engraçado. Foi engraçado, porque eu fiz uma pergunta e ele projetou o pensamento dele totalmente para responder a pergunta e não tinha nada a ver com o que eu perguntei. Até que a moderação do grupo apagou a postagem porque estava começando a inflamar demais. E eu,
sair do grupo porque eu sei onde é meu lugar, né? Eu Sim, acho que o sim. seu lugar é onde você bem entender. Mas é muito comum, né, hoje as pessoas terem. Na verdade, tem até uma ligação com o nosso tema do episódio passado, que é justamente essa questão desse medo, né? Vamos chamar de julgo social, Vamos. né? Esse julgo social, da qual as pessoas o tempo todo têm que ficar se policiando, né, do que vão dizer. Eu acho isso um tremendo atentado à liberdade de expressão. Como eu sempre falo aqui, eu acho que as pessoas têm todo o direito de expressar a sua opinião contrária, de debater. O que eu realmente não encaro com bons olhos é essa cultura, né, de gerar certos julgamentos muitas vezes vou colocar de tabela, né? Às vezes eu não gosto de uma coisa que o Eros falou, então eu julgo ele como um todo. E isso faz com que as pessoas passem a ter receios do que elas falam, né? Então, enfim, eu queria realmente debater isso com vocês. Eu, particularmente, eu me cansei das redes sociais, né? Faz muito tempo que eu não utilizo nenhuma delas. Eu utilizo o WhatsApp basicamente para falar com os senhores e com algumas pessoas próximas, né? Mas redes sociais como Twitter, Facebook, Instagram, que mais? Sei lá, qualquer outra rede social que tiver por aí, Snapchat. Se alguém... LinkedIn você usa, né? O LinkedIn, sim, é o único que eu uso, mesmo assim, muito pouco, né? Porque o Mas o foco é LinkedIn, totalmente não sei se diferente. você percebeu, o LinkedIn também, ele tá tendo margens, porque pessoas, eles usam, né, para ter aí o seu currículo, né? Ter aí os seus status, né, na corporação. É, Mas o, muitas pessoas estão utilizando de uma forma diferente também. o LinkedIn, ele se tornou o que o Facebook queria ser, né? Uma rede para você ser reconhecido profissionalmente. Fazer contatos profissionais, entre outras coisas. Então, mas eu nem considero uma rede social. Eu considero basicamente como se fosse um site de empregos, na minha opinião, né? Uma vitrine de empregos, o LinkedIn. Então, sim, a única rede social que eu posso dizer que eu uso é o LinkedIn e o WhatsApp por conta da praticidade de comunicação. Mas as outras, simplesmente eu me cansei. Eu comecei a achar tudo muito pueril ali, tudo muito vazio, né? Fora as brigas, como, por exemplo, a questão que o nosso amigo Eros acabou de falar aí, que acontecem por coisas banais e totalmente ridículas. Justamente. Fora que, E... desculpa eu te cortar, mas Não, imagina, não, fica. fora que o problema maior é que a gente deixa de perceber a projeção que é esse tipo de julgamento social, né? Esse julgo social que coloca em você uma tarja e diz, você tem que ser assim. Por que eu tenho que ser assim? Talvez porque você queria ser assim, porque você acha que eu devo ser assim, ou porque realmente eu preciso ser, né? O julgo social é basicamente nisso. Tem até um contexto histórico que posteriormente eu vou mencionar, não é momento ainda, mas tem um contexto histórico para que as coisas sejam como elas são. O problema é a revolta que a gente está gerando em volta disso, né? A gente mesmo está gerando uma revolta em cima de tudo isso. Então, a gente tem que olhar com certa cautela o que é julgo social, o que é auto-julgamento, né? Uhum. E etc. Eu só queria acrescentar uma coisa antes do Ben começar a falar. A minha maior preocupação também é que nessa nossa geração Enzo Valentina, como você fala muitas vezes, né? Esse julgo social acaba sendo mais pesado do que para pessoas que já têm uma certa carapaça, por assim dizer, uma armadura, né? Já são um pouco mais calejados. E o quanto isso gera de dano muitas vezes não para quem é algoz, mas para quem é vítima, né?
simplesmente porque as pessoas querem encapsular ali um rótulo, né? Um julgamento sobre uma pessoa por conta de algo que elas não concordam, por conta de um valor delas que pode estar sendo teoricamente ferido. Olha, a minha opinião sobre tudo isso que nós estamos enfrentando, né? Tanto na mídia, nas redes sociais, é que as pessoas não estão aceitando praticamente nenhum tipo de opinião. Ou melhor, quando a opinião é contrária, né, às suas próprias opiniões. E esse nível de intolerância, ele vem fazendo muitas pessoas, assim como eu também, a perder a vontade de estar participando nas redes sociais. Porque qualquer tipo de assunto que nós tentamos não ser especialista, porque é muito difícil, né? Por exemplo, a maioria das pessoas comuns serem especialistas em diversos tipos de assuntos. Mas hoje as pessoas elas querem ser especialistas em tudo. Então, se você agora, por exemplo, Eros, ou você, Zaratos, ir até o Facebook ou qualquer outra rede social, postar algo relacionado à economia e tentar mostrar um ponto positivo na economia do Brasil, ou mostrar um ponto negativo, muitas pessoas que se dizem entendedores, né, de economia, vão começar a não respeitar o seu ponto de vista e vão começar a mostrar fatos até desconexos, né, com que o país vem, né, e aí para tentar mostrar para você que você está errado. E aposto com vocês que depois de 3, 4 postagens, vocês começarão a ter atritos. E com certeza, em um momento, um ou outro vai acabar ali, como é que eu posso dizer, ofendendo, né? Ofendendo um ao outro. E essa intolerância, ela tem vários motivos, né? E principalmente, assim, pelo menos na minha opinião, vem crescendo por pontos da política tradicional, né? As pessoas começaram a ter a política no Brasil como pontos de disputas que foram ramificando os demais assuntos. Então as pessoas agora, quando vocês têm qualquer tipo de opinião, elas vão olhar primeiro, pelo menos os mais próximos, né, que conhecem a sua posição política, por exemplo, por não ter essa empatia, digamos, qual a palavra que eu posso dizer? Pela sua afinidade política. Então qualquer assunto que você expuser ali, eles vão tentar não aceitar o seu ponto de vista e te criticar. Então, não importa se você fala de futebol, se você fala de política, se você fale sobre economia, cite pontos positivos, pontos negativos, as pessoas elas estão cada vez mais intolerantes, olhando para si, né? E pelo que essas pessoas pensam, não considerando o que você acha sobre o assunto. As ofensas vêm crescendo cada vez mais. Eu, particularmente, hoje mesmo tive alguns motivos para tentar deixar de lado até mesmo o WhatsApp, né? Até mesmo o WhatsApp. Ainda não fiz porque existem muitas outras pessoas que eu tenho um contato bacana, até mesmo hoje no trabalho nós utilizamos isso, né? Eu, particularmente, não fui a fundo buscar os motivos, né, de tantos problemas que nós estamos tendo aí com a não aceitação do ponto de vista de cada um, né, quanto a essa intolerância. Talvez o Eros aí possa ter aí uma opinião e uma fagulha, né, de uma dose, né, de um estudo um pouco mais aprofundado do que eu tenho hoje. Me ajuda nessa aí, Eros? Vamos lá, ajudo sim. Existe uma questão bem até simples de falar. Essa polarização, ela reflete muito um pensamento, vamos chamar com as palavras que essas pessoas gostam de ouvir, um pensamento muito retrógrado, porque este pensamento polarizado,
é o mesmo pensamento que causou as guerras da Idade Média, que causou todas elas, tá? Principalmente as guerras entre feudos. Outra coisa que foi causada por esse tipo de pensamento foi a catequização dos nossos índios, né? Os portugueses chegaram aqui, viram os nossos índios andando nus por aí. Eles falaram, nossa, que interessante, tá todo mundo errado, vamos catequizar. Foi isso, esse tipo de sentimento de polarização. O que é a polarização? O meu tá certo, o seu tá errado. Eu não parei para analisar se o seu está certo, se o seu está errado, ou o que é certo, o que é errado, por via de contexto. Eu simplesmente interpretei que o meu tá certo, porque é meu, e ponto final. Isso é polarização. É o que tem por trás da polarização. Ah, mas eu tenho evidências de que a metodologia econômica XPTO é a melhor. Não existe a melhor. Existe a que causa mais danos, a que causa menos danos, e isso varia de acordo com a época. Por exemplo, não quero entrar no mérito de discutir política, né? Mas eu vou colocar para vocês aqui, por exemplo, esse auxílio que o governo está dando, né, nessa época de pandemia. Dentro de um governo capitalista, a gente está vendo uma obra socialista. Entende? Sim, então, não é uma questão de posicionamento político apenas, é uma questão de necessidade também. Isso que a gente está falando só de política, mas vamos falar de outras coisas também, né, de futebol, se você for pensar por que o meu time é melhor. Ah, ele tem mais títulos, tá, mas vamos pegar um exemplo aí. O São Paulo, que é o time que tem mais títulos internacionais, né, no nosso país. Faz tempo que não ganha nada, mas o pessoal acha que ele é o melhor porque tem mais títulos internacionais. O Corinthians tem mais títulos recentes, né, números, né, de títulos recentes, mas também não é o melhor porque não tem tantos títulos internacionais quanto o São Paulo. Então, qual é o meu critério para achar o que é melhor e o que é pior? Então, isso a gente transporta para outras áreas. Por exemplo, a minha opinião sobre qualquer assunto é minha opinião. Eu, né, como acadêmico de psicologia, eu já entendo que a minha opinião é minha. Não é melhor e não é verdadeira. É a minha verdade. Eu chamo isso de verdade subjetiva. Eu até comentei com uma colega esses dias que existem 3 tipos de verdade básicas, né? Se eu não me engano, são 3 ou 4. Não, a verdade científica são 4. A verdade científica, a verdade objetiva, a verdade subjetiva e a verdade política. Essas 4 são as verdades mais comuns que a gente encontra por aí. Sendo que a verdade científica ela é estudada, estressada, testada até o limite, com mudança de variáveis e pode ser reproduzível. Por exemplo, se eu pego uma equação matemática, aquela equação matemática sempre vai ter o mesmo resultado porque ela foi cientificamente feita daquela forma, né? Ou, por exemplo, se eu misturar água e óleo, é reproduzível que todas as vezes eles não vão se misturar dentro daquelas condições determinadas, né? Então, se eu pegar as variáveis determinadas e segui-las, eu sempre vou ter o mesmo resultado. Isso é verdade científica. A verdade objetiva são os fatos que acontecem no nosso dia a dia. A verdade subjetiva é como eu interpreto os fatos da verdade objetiva. Por exemplo, eu não lembro onde você estava. Quer dizer, eu não sei onde você estava no dia 11 de setembro de 2001. Eu sei onde eu estava, o que eu vivi e o que eu vi na televisão quando os aviões atingiram as Torres Gêmeas. Eu lembro da minha perspectiva. Você pode me contar a sua, que pode ter sido totalmente diferente. Para mim foi algo terrível na hora. Mas teve gente que não entendeu o que estava acontecendo, não sentiu o fato de ser tão pesado, etc. Então isso é uma verdade subjetiva. É a minha verdade, é a sua verdade subjetiva. E a verdade política é aquela que a gente faz por incessante repetição. A gente repete tanto que acaba se tornando verdade, mesmo que seja uma mentira. Né? Então, essas verdades, elas se conflitam no meio social e principalmente a verdade subjetiva. Por exemplo, eu vou usar você como exemplo de novo, Ben. Você e sua noiva, se você já tiver alguma discussão por qualquer motivo bobo que seja, sempre você estava defendendo o seu ponto de vista e ela o dela.
É uma polarização isso. Sim. Então, é nessa linha de raciocínio. Desde a briga boba do casal porque alguém esqueceu a toalha em cima da cama, até as maiores brigas políticas que você vê nas televisões aí, e grupos se enfrentando, e violência, e depredação, ou até mesmo uma grande guerra, tudo é polarização. Tudo tem esse sentimento de egocentrismo, né? Ou etnocentrismo, como foi o caso da catequização dos nossos índios, né? Sim, justamente. E tem uma coisa, cara, pelo menos do meu ponto de vista, referente a principalmente as verdades políticas, né? Que são as únicas que, na minha opinião, nunca são verdades, diga-se de passagem. Vocês falando me fez recordar uma situação logo no início dessa pandemia, né? Eu vi uma enquete em um canal no YouTube perguntando justamente sobre essa questão do isolamento social, se era a favor, se era contra, uma coisa um tanto dicotômica demais, né? Mas por algum motivo eu resolvi interagir com aquilo, né? E na minha opinião mais clara, eu não acho que o brasileiro deveria estar numa situação de necessitar de um auxílio emergencial, por exemplo, tá? Eu não acho que o brasileiro deveria estar numa situação de ter que depender do governo, na verdade, para qualquer coisa. Mas isso aí a gente entraria num outro tipo de debate, né? E, enfim, né? Mas, infelizmente, essa é a situação do Brasil. E na ocasião, eu vinha estudando, né, os acontecimentos da pandemia em outros países. Não tínhamos vigência de uma vacina, nem próximo de uma, como teoricamente nós temos hoje em dia, né? Não tinha qualquer perspectiva. Então você sabia que a melhor iniciativa na ocasião realmente seria executar o isolamento social. E eu verificando o que estava escrito ali naquela postagem como resposta, eu vi uma coisa que trouxe à minha vista uma tremenda contradição, porque eu me recordo muito bem na época que estavam acontecendo as questões na Itália, né, com muitas pessoas morrendo. Algumas pessoas negavam aquilo por puro negacionismo mesmo, sem qualquer embasamento, mas eu vi uma comoção de vários brasileiros na ocasião. Isso eu consigo mensurar somente pelos status de WhatsApp que eu vi e por respostas em vídeos do YouTube, né? Havia uma comoção muito grande, né? Meu Deus, que coisa terrível está acontecendo na Itália, aquela coisa toda. Mas quando a pandemia chegou no Brasil, houve um sentimento contrário, do tipo, que absurdo, como vamos ficar parados tanto tempo, como vamos ficar parados um mês, ou coisa do gênero, né? Bom, diga-se de passagem, eu acabei expressando a minha opinião ali, informando que naquela ocasião considerava que o melhor a ser feito era o isolamento social. E embora eu tenha muitas divergências contra o Estado, de um modo geral, olha, bom, se esse é o momento que o Estado vai ter que fazer alguma coisa, né? Concordo plenamente com o Estado? Não, mas era o momento do Estado fazer alguma coisa. E logo, não muito tempo depois, né, recebi uma réplica, né, dizendo que era um absurdo, que o Estado não tinha que fazer nada e que não sei o quê. E em certa parte eu até entendo o que aquela pessoa estava dizendo. Mas eu contra-argumentei dizendo, olha, a situação do Brasil não permite outra coisa. Não permite outra coisa. E no meu ponto de vista é muito simples, eu pago impostos. Se eu pago eles para fazerem alguma coisa, é o momento que eles devem fazer. Acredito que eles vão fazer algo certo? Não, não acredito. Realmente não acredito até hoje. Mas esse é o momento que eles têm que fazer alguma coisa. Eles são pagos para isso. Eu paguei meus impostos, agora eu quero a resposta dos meus impostos pagos.
né? E o que eu tive como resposta dessa minha contra-argumentação, claro que eu coloquei vários outros pontos, eu sou um tanto falacioso, né? A resposta dele foi, tipo, vá estudar mais. Foi ok, sem problema nenhum. Continuo estudando. Mas isso só prova que as pessoas querem que você engula a verdade subjetiva delas a qualquer custo. E eu tive todo o cuidado de sempre, nessa argumentação, expor pontos de como eu estava vendo aquilo. E ele tinha toda a liberdade de expor a sua contraposição, sem nenhum problema, como algumas pessoas fizeram, inclusive, né? E fizeram isso de forma educada, de forma que nós conseguimos ali meio que desenvolver um debate, mas infelizmente não com esse sujeito. Tudo bem, sem problemas nenhum. Talvez outra pessoa no meu lugar, como eu sei que muitas fizeram ali, ficariam com medo de expor não só um posicionamento, mas uma forma de pensamento e acabar sendo taxado em qualquer espectro político, até porque até hoje isso acontece, né? As pessoas parecem que não sabem separar o que pode ser uma mera opinião ou que pode ser uma concordância parcial com alguma coisa e simplesmente politizaram tudo, né? De forma que se você diz A, então logo você faz parte de todas as pessoas daquele grupo, porque aquele grupo disse A uma vez. E, cara, eu acho isso tão patético e acho isso tão infantil, né, na verdade. E assim, cara, bom, eu tenho mais opiniões, mas eu vou deixar um pouco mais pra frente. Você citou um negócio interessante. Eu tive percebendo em várias postagens que eu fiz por aí. A maioria das pessoas, quando você percebe, na verdade, que ela não tem muito conhecimento, ela não tem muitos pontos ali, né, para argumentar, ou ela não vai conseguir ter um diálogo saudável com você, dizendo para você, vai estudar, ou vai estudar mais. Ou seja, ela está mostrando para você que ela quer encerrar o papo. Ela não está aceitando os seus argumentos. Ou porque ela desconhece o assunto, né? Ou porque ela simplesmente é uma pessoa intolerante. Não sei se você tem a mesma percepção ou teve a mesma percepção. Eu acho que a pessoa não precisa aceitar meus argumentos, entende? Assim, ninguém é obrigado a aceitar o que eu coloco como argumentação. Eu só acho que quando a pessoa termina uma conversa com vai estudar, ou tipo, não vou perder mais o meu tempo, ou coisa do gênero, ela tá demonstrando um egocentrismo, demonstrando uma arrogância, né? E ela realmente considera que ela é dona de uma verdade absoluta. Mesmo que a argumentação dela tenha falhas e que você consiga apontar as falhas com o próprio discurso dela. Mas enfim. Eu posso ir um pouco além, né? O fato da pessoa discutir uma opinião já mostra isso, né? Não precisa encerrar a discussão de maneira abrupta porque não teve condições de continuar a conversa. Só o fato de simplesmente dizer, olha, você tá errado, já para mim já é um grande demonstrador aí de egocentrismo. Mas quando a pessoa termina o argumento com vai estudar mais, você sabe o que isso me remete? Ok. Os senhores que são tão antigos quanto eu vão se lembrar. ET Bilu. Ninguém aqui é antigo não, cara. Eu sou só jovem há mais tempo, tá? Ah, entendi. E eu não lembro. Ou seja, você é jovem com muitos anos de experiência. Entendi. Exatamente, isso mesmo. Mas você lembra? Quando alguém fala assim, eu sou muito jovem porque eu não lembro. Não lembra, foi na sua terra, rapaz, em Minas Gerais. Eu não lembro. O ET Bilu dizia, busquem conhecimento. Qual que é a sua dica? Busquem conhecimento. É o que esse pessoal fala. Eles repetem a narrativa do ET Bilu. Eu vou chamar isso de metodologia do ET Bilu. Nossa, adorei. Cara, isso vai pegar, hein? Isso vai pegar. Tomara que pegue. Eu quero andar na rua e ouvir as pessoas falando assim, você ouviu a metodologia do ET Bilu? Eu não vou me manifestar, mas eu vou sentir muito orgulho desse dia. Não, cara, depois dessa eu acho que eu vou me esforçar pra gente fundar também a Café com Agregador Store,
que é para poder lançar camisetas e canecas com essa frase. Eu Nossa, realmente adorei. eu vou anotar aqui. Metodologia do ET Bilu. Busque Interessante, conhecimento. interessante. Busque conhecimento. Pronto, até anotei aqui para colocar na caneca. Eu vou fazer uma caneca disso. Agora eu vou fazer. Mesmo que eu não venda. Manda foto para nós. Vou postar na página que a gente tá criando lá no Facebook. Agora, só Show de complemento. bola. Só um complemento. Eu queria tocar num assunto bem sensível, então me perdoa bem. A gente conversou sobre isso no particular, né? Mas eu não quero entrar fundo, eu quero só mencionar uma coisa sobre esse caso, tá? Você já sabe Fica à vontade. já sabe, né? Sim, sim. O caso dessa menina de 10 anos que sofreu abuso sexual durante 4 anos, engravidou do estuprador, que era o próprio tio. Eu ia dizer até aí tudo bem, mas não tá nada bem. Começou muito errado essa história. De repente, existe um processo judicial para que essa menina possa fazer um aborto. Tá muito errado isso também, porque ela se enquadra em todos os aspectos legais do aborto autorizado pela justiça. E o que me deixou extremamente chocado foi uma comunidade que se diz cristã ir até a porta do hospital onde seria feito o procedimento de aborto para protestar contra esse aborto. Eu não vou entrar fundo nesse caso, não vou analisar a história da menina, não vou analisar se está certo ou está errado, mas eu quero dizer uma coisa. O fato de ter tido pessoas reproduzindo um argumento tão cegamente infundado foi o que me deixou irritado para gravar esse programa de hoje. Porque, eu lembro de uma vez que eu citei aqui, e vou citar de novo. Você que está nos ouvindo, me perdoe pela redundância, mas eu tenho que citar de novo esse experimento, você vai lembrar disso. Um grupo de macacos foi colocado dentro de uma jaula com uma escada e bananas no topo. Então, quando um macaco subia e tentava pegar uma banana, os que estavam no chão tomavam um choque. Logo que eles entenderam que sempre que alguém subia, os de baixo tomariam choque, quando algum macaco tentava subir, os outros macacos proibiam esse comportamento. E aos poucos foram substituindo os macacos. Ou seja, chegava um macaco que não conhecia o experimento, subia para pegar a banana, mas no momento que ele estava subindo, os outros já impediam, para ninguém levar choque. Até que em um dado momento, foram substituídos todos os macacos. E qual era o comportamento padrão? Não subir na escada para pegar a banana, porque o macaco que chegou por último ia tentar pegar, os outros, sem nem saber o porquê, porque eles nunca haviam levado um choque, impediam o outro macaco de chegar até a banana. O que isso quer dizer? Eles não tinham o conhecimento do porquê faziam aquilo, mas faziam. E muitas vezes, agora os cristãos que nos escutam, que me perdoem, né? Repetimos certas frases, certos comportamentos que não fazem o menor sentido para uma vida cristã. Eu estou pegando os cristãos como exemplo por conta desse grupo de cristão que foi até a porta, mas eu estou dizendo isso também de qualquer religião ou de qualquer tipo de estirpe social. As pessoas, elas reproduzem sem saber o porquê. Então vamos seguir a metodologia do ET Bilu. Vamos buscar o conhecimento de verdade. Não vamos deixar que sejamos apenas repetidores de sinal, sabe? Não vamos ser apenas papagaios ideológicos, não sejamos apenas vitrolas daquilo que escutamos. Sejamos críticos. Vamos usar a capacidade cerebral que nos foi dada. Porque eu tenho certeza que você que está ouvindo esse programa é um ser inteligente. E se você escutou todos os nossos programas, primeiro, parabéns pela coragem, porque a gente fala muita abobrinha. Mas, você que escuta o nosso programa, você sabe que a gente aqui preza bastante pelo ato de pensar.
Porque o que a gente faz aqui é despertar linhas de pensamento. E se você tiver algum pensamento que quiser compartilhar, manda um e-mail pra gente, cafécomagregadores, sem acento, @gmail.com, e compartilha, sugira temas também, sabe? Vocês têm acesso a gente direto por esse e-mail. Em breve a gente vai estar com a nossa página no Facebook totalmente configurada, porque por algum motivo ele não me permitiu fazer a página do jeito que a gente estava configurando, estamos tentando ainda. Mas entendam que a gente aqui está instigando vocês. É basicamente isso que a gente está fazendo. Então pensem sobre o assunto e vejam, eu estou reproduzindo alguma coisa ou eu estou falando porque eu sei do que eu estou falando? É uma coisa boa de começar. E não só isso, né, Eros? Assim, Tô bravo. Hoje tá todo mundo um pouquinho mais pesado por causa desses temas, né, dessa semana. Mas não só isso, né? Como você falou, as pessoas reproduzem muita coisa só porque de repente se dizem pertencentes a um grupo e esquecem de olhar muitas vezes o que elas realmente acreditam, né? E muitas vezes as atitudes delas, assim como você colocou, vão contra os valores que elas dizem defender. Como você bem colocou, analisando de forma muito pueril o caso dessa tragédia com essa menina, que o que aconteceu com ela foi uma tragédia, é difícil você ter uma resposta. Você não tem uma resposta fácil. É difícil você dizer que tem uma resposta correta para isso. Eu só entendo que ela foi a grande vítima das coisas e você ainda teve um grupo de pessoas gritando a palavra assassino na porta de um hospital. Você teve pessoas que divulgaram o endereço e o nome dessa menina. Isso não tem, sabe, justificativa, cara. Né? Eu só vou discordar de você em uma coisinha. Ah. Eu tenho um posicionamento muito simples e muito fácil. Claro que a gente não vai exibir ele aqui porque a gente já tem uma linha de raciocínio diferente, né, para esse programa. Mas eu tenho uma coisa assim que eu acho muito simples a resposta para isso. É muito simples. Mas as pessoas não estão preparadas para essa conversa. Não, exatamente por isso eu estou dizendo para você. Não tem uma posição correta hoje, né? A gente poderia até fazer um grande debate sobre isso, mas tranquilo. E a gente vê nisso uma reprodução exatamente de tudo que vem acontecendo na mentalidade das pessoas, e eu acho que não só no nosso país, mas em outros lugares também, né? Eu já citei algumas vezes em outros episódios de pessoas que, quando determinada personalidade toma uma atitude, comete uma ação, um lado o defende enquanto o outro ataca. Porém, se a personalidade do outro lado fizer a mesma coisa, os papéis se invertem. Então você percebe que não é uma defesa realmente de valores. As pessoas não estão defendendo mais valores de verdade. Elas só estão querendo defender um grupo. Só estão querendo defender um pertencimento bem pueril, na verdade. Né? Justamente. E, cara, eu digo pra você, velho, se você faz parte de qualquer... Se você se sente parte de qualquer grupo, e... Tanto que assim, cara, eu acho que eu sou uma das pessoas que mais bugo a cabeça de quem defende o lado político, porque eu realmente não passo pano pra político nenhum. Então, sempre que eu tenho uma opinião contrária, por exemplo, a alguma personalidade da esquerda, os esquerdistas já me colocam como fascista, né? E se eu demonstro a minha insatisfação com a direita, logo eu sou colocado no outro espectro, eu sou comunista, né? Eu sou esquerdinha. E simplesmente demonstro que eu tenho insatisfações de ambos os lados, né? Mas enfim, não é o foco hoje. Eu só quero dizer com isso que, assim, as pessoas, na verdade, elas não estão preocupadas em defender valores. Elas estão preocupadas em defender os seus grupelhos. E... O ego, né? Exato. E assim, cara, na boa, se você é uma pessoa que parte pra ofensa contra outra pessoa, de repente porque você a rotulou totalmente por conta de uma coisa que você discorda, né, você não passa de um puta de um babaca. Pronto, falei. Eu vou fazer... Eu quero fazer as minhas considerações sobre esse caso. Eu prometi para vocês, no particular, que eu não iria falar sobre esse caso.
Na verdade, eu não gosto de falar sobre esses casos, porque eles são casos muito complexos, de difícil entendimento. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas eu vou mostrar para vocês e para os nossos ouvintes o quão é complicado falar sobre isso. Por exemplo, vocês sabem da minha crença, né? Da minha crença religiosa. E eu não posso olhar somente por esse lado, porque existem vários fatores, né? E eu não sou um juiz aqui na Terra, e eu também não sou Deus, né, para condenar. Embora nós tenhamos as nossas escrituras, né, em que nós podemos nos pautar, nós podemos aí buscar auxílio, esse fato, por exemplo, é muito difícil, porque, como eu disse, né, no início da narrativa aí, ele é muito complexo. E até esse momento eu não tenho uma resposta clara da minha opinião sobre o fato, justamente por ele ser complexo. Por exemplo, como o Eros havia dito, a nossa Constituição permite 3 tipos de aborto, né? O aborto legal. E ela estava amparada, sim, pela lei, né? Pela Constituição. Só que também entra a questão da moral, a questão ética, né? Que muitas pessoas estão pautadas. E aí já começa a entrar um pouquinho em confronto. Tanto a questão ética, moral, legal e também a ética religiosa. Só que aí a gente viu alguns grupos de pessoas mostrando as suas opiniões, mas opiniões, na minha opinião, de forma hostil. Por quê? Um lado só enxergava uma possibilidade, o outro lado só enxergava uma outra possibilidade. Mas quem parou para pensar no caso da própria menina estuprada, violentada, né? Quaisquer das opiniões que prevalecessem para a própria menina seria prejudicial. E foi prejudicial e será prejudicial, porque ela sofreu os abusos desde os 6 anos de idade, que já não foram fáceis. Essa gravidez, pelo que eu vi, pelo que eu entendi, já tinha, se eu não me engano, e vocês me corrijam se eu estiver errado, Quase um pouco 5 mais de meses. 5 semanas. Já Não, tinha um pouco mais, né? tava quase Não? 5 meses já. Eu estava com quase 5 meses. Ah, 5 meses, justamente. 5 meses. Para você ver como é que o caso fica muito mais complexo, né? Porque ali já é uma vida. Já é uma vida, né? Já era uma vida, né? Mas aí você... Cara, para você ver a complexidade disso, me dá nó na cabeça só de pensar. Isso vai Para dar uma você... mesmo. Assim, desculpa te interromper, né? Não, fica tranquilo. Mas assim, ainda que você coloque na balança ético e moral, você sempre vai ter um grande impasse nesse caso. O que é Sim, ético e sim. o que é moral, né? Justamente. E porque se você colocar da perspectiva da menina, que aí é justamente onde entra a parte mais revoltante de toda essa história, e justamente dessa questão do peso do julgo social, das pessoas julgarem os outros por questão de um único, por conta de uma visão unilateral, olhada somente por um ângulo, somente por um prisma, né? Você vê 2 grupos políticos utilizando isso para levantar uma bandeira, são os nojentos. Essa é a minha opinião. Tá? E quem se desagradar disso, pode mandar um e-mail pra gente e pode me descascar, fica à vontade. Mas são nojentos. São pessoas que não são pessoas, cara, na boa. Sabe? Que utilizam uma questão tão delicada, uma questão tão cruel, porque foi cruel com a menina, não tem pra onde ir. É uma situação totalmente cruel. Foi uma tragédia que aconteceu com essa menina.
Sim, sim. Ela é a grande vítima e foi utilizada por grupos políticos, tanto de direita quanto de esquerda, para ficar levantando bandeira. Um para querer banalizar o aborto, porque é o que eles acreditam, e outro querendo forçar a menina a ter o filho a todo custo. E Cara, se você discorda, busque conhecimento. exatamente. Faça. Não, e Escute para meu querido. concluir o que eu estava dizendo aqui, eu não vou dar a minha opinião justamente por isso, pela dificuldade da situação. E eu convido a vocês dois, e convido a todos os nossos ouvintes também, a escrever isso num papel. Coloque ali, menina de 10 anos, violentada, uma vida em gestação, né? Então ali nós temos a certeza que essa criança ela terá muitas consequências ainda, porque se ela não estava preparada para ter uma criança, né, como não está, ela também não estava preparada para passar por tanta humilhação, né, dos abusos sexuais e também de um aborto, um procedimento muito complexo que tem danos. Só que as pessoas, nenhum dos lados, né, e eu tenho a minha crença religiosa, mas não vou entrar nessa questão de dizer se eu concordo ou não, porque eu seria injusto com as pessoas, porque eu não passei por isso com pessoas próximas. Eu não sei quais são as dores, eu não sei quais são as consequências. Então, já que eu não as conheço, eu não vou opinar. Agora, o que nós vemos que claramente é que as pessoas usaram o caso para se promoverem grupos, porque ninguém estava preocupado com a criança em si. Pelo menos é o que deu a parecer, pelo que a mídia nos passou. Elas não estavam preocupadas, elas estavam preocupadas com as ideologias, a favor e contrárias. Ninguém sentou para dizer o seguinte: existe outra possibilidade de nós termos aí uma solução que não seja dolorosa, que não seja penosa? Temos? Quais são essas aqui? Ou não temos? O que nós podemos fazer para minimizar o sofrimento? Quais são esses aqui? Esses ali? Não, as pessoas utilizaram isso para criar métodos, né, injustas de ganho de suas ideologias, e isso me deixa totalmente transtornado. Não sei se vocês conseguem entender. Então, assim, eu quero que o nosso ouvinte entenda que eu não vou aqui demonstrar a minha opinião, porque eu não consigo ter a minha opinião formada, já que é um caso muito complexo, é um caso que, como eu não tive, né, graças a Deus, não tive casos próximos, não consigo ter esse sentimento, então também não consigo opinar. O outro caso é que você vê a injustiça né, nessas situações, porque se nós formos levantar aí as estatísticas de abusos sexuais cometidos, no geral, né, em crianças e adolescentes, adultos, são muitos, muitos e muitos casos. Por que um caso ou outro ganha tanta repercussão? Nós podemos ter certeza que em um país com pouco mais de 200 milhões de habitantes, ontem aconteceu, hoje aconteceu, e ninguém fala nada. Por que um caso específico, né? Ele entra em pauta e as pessoas se inflamam e esquecem das pessoas que já sofreram, das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que vão sofrer. Vocês entendem? Eu não consigo imaginar o porquê que as pessoas são tão cruéis a ponto de pegar esses casos, um caso ou outro, e criar ali uma polêmica grande como essa e ficar por isso mesmo. Hoje, por exemplo, nós estamos comentando aqui, mas a maioria das pessoas não comentam mais. Esqueceram. Passou. Sofra quem sofrer, doa quem doer, mas e aí? Mas tem um porquê. Quais são? Hã? Tem um porquê muito simples, muito simples. A dor só existe quando é em mim. Quando é no outro, não confio. Sim. Então, qualquer vítima de qualquer tipo de crime, ela sempre vai lembrar da dor porque ela sentiu. Agora, se você for pensar, por exemplo, aí,
maníaco do parque. Ninguém fala mais do maníaco do parque, mas as vítimas vão sempre lembrar dele. Sim, sim. É mais ou menos isso. E é um negócio complicado, né? Vocês lembram que não sei se foi no episódio passado, não lembro especificamente qual, eu falei sobre um serial killer, né? Ele estuprou e matou várias pessoas, inclusive crianças, e ainda tiveram pessoas, mulheres, apaixonadas. Ele chegou a casar na prisão. O próprio Maníaco do Parque, se vocês o buscarem na internet, vocês vão ver que ele recebeu várias cartas de mulheres apaixonadas. Eu não consigo entender o que se passa na cabeça de muitas pessoas, porque você ter uma mulher apaixonada por uma pessoa que cometeu tal absurdo, né? Despertar um amor, uma paixão, sabe? Existe Assim, pra isso, né? Mas a gente pode abordar isso num outro programa. não, justamente. É até bom que nós estamos aí colocando essas opiniões, porque já são pautas para outros episódios, né? Finalizando aí tudo que eu disse sobre isso, né, de não ter uma opinião formada sobre isso, porque é justamente um caso muito complexo, é um caso que eu não vou conseguir dar uma opinião porque não aconteceu algo próximo em que me faça ter esse sentimento. Então, para que eu não aponte dedo, né, o dedo para grupos, para pessoas específicas, enfim, eu não vou, né, dar uma opinião. Agora, o que é claro é que as pessoas elas se aproveitam de casos como esse, né, horrorosas, para defenderem pontos políticos, visões políticas. Isso aí é simplesmente desumano, né? Desumano. Cara, para E mim finalizar aqui a minha parte, o Brasil tá num período que politizou discurso, politizou uma pandemia e agora politizaram uma tragédia com uma criança de 10 anos. Por favor, cara, alguém puxa o sinal que, na boa, eu quero descer. Para finalizar a minha parte, eu quero só lembrar de uma coisa. Recentemente não, uns 2 anos talvez, houve uma exposição onde crianças de mais ou menos a idade dessa menina que foi estuprada estavam interagindo com um homem nu dentro de uma sala. Eu não vou criticar a arte porque eu entendo que o corpo humano, na minha opinião, minha concepção é que o corpo humano é uma arte, né? Então eu acho que é válido aquele tipo de arte, sim, na minha opinião, mas não é uma arte para uma criança acompanhar. Enfim, o fato da mãe ter permitido a criança interagir com aquele homem, com aquele sujeito que estava sendo o artista no momento, me remete a uma coisa. Aquelas crianças aprenderam que tá tudo bem tocar num homem nu. E tudo bem andar de mão dada com ele por uma sala porque a minha mãe deixa. Entende? Isso é extremamente grave porque essas crianças vão aprender a não reportar casos de abuso sexual. E eu espero muito que essas crianças não tenham sido vítimas disso. Bom, a maioria das crianças não são, né? Vamos colocar assim, mas eu espero muito que elas não tenham sido. Agora, uma ideologia política que defendeu isso como arte, hoje critica uma menina que passou por uma situação muito pior. Assim, enfim, a hipocrisia, né? E para essas pessoas, metodologia do ET Bilu. cara, ficou na minha cabeça esse ET Bilu, hein? Ah, a gente vai levar Muito daqui. bom, muito bom. Eu queria pedir desculpas aí aos nossos ouvintes, né, por algumas exaltações na nossa gravação, mas temas como esse não tem como, né? Eu creio que após nos ouvir, muitos ouvintes vão também entender, né, o nosso lado. São casos muito difíceis de se tratar. A gente acaba também levando para o nosso sentimental, né? E é isso. Nós agradecemos aí a parceria, né? A parceria do nosso ouvinte, que nos dá essa motivação de continuar. E nós teremos vários outros assuntos interessantes. Peço que todos os nossos ouvintes continuem
nos ouvindo. E caso tenham qualquer tipo de discordância ou qualquer tipo de opinião, nos envie um e-mail, né? Como o Eros já comentou. E eu finalizo aqui os meus argumentos, né? Dizendo para todos os nossos ouvintes que nos acompanham que tente refletir sobre as opiniões. Às vezes é muito duro você, por ter opiniões contrárias, você não saber ouvir o próximo, você argumentar de uma forma injusta, de uma forma que, mesmo você estando certo, você demonstra essa certeza de uma forma muito dura, muito grosseira, e acaba deixando, né, a outra pessoa do outro lado aí, principalmente se for em redes sociais, totalmente desconfortável. E essa pessoa ela vai tomar bronca do seu modo de tratar e é uma pessoa que vai acabar também tendo aí vários problemas, pois ela vai criar também a intolerância. Então a pessoa que se respeita, ela vai respeitar o próximo. Então, quanto mais nós tivermos aí tolerância e buscar conhecimento, né, nós teremos aí uma forma muito mais tranquila, uma forma pacífica de lidar, né, com essas opiniões complicadíssimas no dia a dia. Deixo aí meu abraço a todos vocês, né, a todos os ouvintes, e uma excelente noite. Fiquem com Deus. Então, só para lembrar aí, né, senhores, a gente tá bravo, mas não é com vocês que estão nos ouvindo. Essa situação tá insustentável. Então, desculpa aí, qualquer coisa, e põe a máscara e limpa a mão. A gente fica por aqui. Muito obrigado a todos. Tô bravo. Hoje. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.